E eu falei assim, não, eu preciso chamar ele para psicologia e gênero, né? Então, eu vou apresentá-lo e acabei me surpreendendo com o seu currículo, né? Você veio do Ceará, assim, eu tinha percebido que você tinha um sotaque, um pouquinho assim, mas eu não imaginava que você não era daqui. Achei que você tinha vivido em São João del Rei, tinha feito as coisas por lá, né? O David Lira, ele é psicólogo da Universidade Federal do Ceará, mestre em psicologia pela Universidade Federal de São João del Rei e doutorando em psicologia aqui na Universidade Federal de Juiz de Fora. Aqui ele está na história e filosofia da psicologia, na linha, né? Então vai estudar ali mais de epistemologia, mais os textos mesmo. As suas pesquisas vão ser nos campos da psicopatologia, da clínica, da arte, da mística e da sexualidade. Ele é muito, né? Ele também estuda, além de praticar, muito sobre psicologia clínica. E ele tem uma casa, né? Que ele, junto com outros colegas, criaram e fundaram essa casa, que chama Casa Escafandra, aqui em Juiz de Fora, que é um ateliê terapêutico com vários tipos de modalidade. Eu acho que, pelo que eu entendi, né, Davi, é meio aberto, assim, vocês podem criar novas modalidades. Sim, a gente atua principalmente com psicoterapia, grupo de estudos e yoga. Duas das sócias são instrutoras professoras de yoga, uma delas até é minha professora de yoga também. E aí a gente disponibiliza o espaço para isso. Para quem é de Juiz de Fora, a gente faz sublocação também. Tem duas salas, uma delas tem divã também para os psicanalistas, montando nesse sentido, e tem o espaço para yoga. Hoje, aliás, teve o grupo de estudos, tem todo sábado de manhã o grupo de estudos da Casa Escafandro sobre psicoterapia junguiana. Vocês também dão supervisão, que eu vi, né? Eu Sim, acho que tudo que um psicólogo clínico precisa e também um paciente, se quiser também precisar ali, a Casa Escafandro é tipo uma referência de saúde mental voltada ali para a linha junguiana. Eu acho que vocês também pensam em fazer eventos diferentes também, né? Coisas esporádicas, né? Também. O Davi, eu vi que ele tem muitos grupos de estudo. Você também tem um de Jung e Sexualidade, que é o título da nossa palestra de hoje, né? Do nosso encontro, né? Que acontece mensalmente, né? Mas já é bem diferente desse aqui, porque esse aqui é bem aberto e são vários profissionais. O dele é bem específico para Jung, mas acho interessante todo mundo participar. E parece que é uma vez, um mês completo, né? Cada. esse grupo é o REBS, ele vai começar próximo mês, vai ter duração de 2 meses, e ele é especificamente sobre homossexualidade, essa edição. É, Leituras junguianas sobre homossexualidade. Eu tenho ele e tenho o Centelha, que é o meu grupo fixo, que já acontece faz uns 3 anos, que é leitura de textos do Jung, parágrafo por parágrafo. Ele eu abro também de vez em quando. O REBS é na terça de manhã, o Centelha é na sexta de manhã, os dois têm gravação também, disponibilidade de e gravação. qual que era aquele que acontecia no Bosque da UF? Esse é o escafandro, que é o que acontece hoje de manhã, que atualmente está acontecendo na Casa Escafandro mesmo. A gente tem uma É, sala de estudos conheci lá com uma muito mesa. seu trabalho depois, que eu conheci o Sim. pessoal desse grupo antes de te conhecer. Então, aí eu conheci, o pessoal elogiava muito, do escafandro, que acontece Sim. que acontecia no Bosque, né? Vocês podem de vez em quando ir pro Bosque, né? Que é tão Sim. gostosinho, né? Só que não A foi. gente acabou migrando para casa porque a gente faz transmissão também. Tem várias pessoas que Ah, participam pela transmissão remota. A gente gostava muito de fazer no bosque, era sempre com piquenique. muito legal. Pode começar então, Davi, se você quiser falar mais alguma coisa de apresentação sobre você. Show, tá ótimo. Vou dar um. Deixa eu projetar aqui o slide. É, tá aqui. Deixa eu ver. Vocês estão vendo? Sim, Show. Aparece aqui vocês flutuando do meu lado. Tá ótimo. Acho que eu vou começar então, gente. Boa tarde. Como a Estela apresentou, meu nome é David Lira, eu sou psicólogo junguiano. Eu tenho a minha formação na UFC, a Federal do Ceará, né? Onde eu me formei como psicólogo, né? Eu fiz um mestrado na UFSJ com o professor Walter Mello. Eu sou do grupo Caminhos Junguianos também, que é um grupo de estudos, um grupo de pesquisa, né? Um laboratório de pesquisa em psicologia analítica vinculado à Federal de São João del Rei, onde eu fiz o mestrado. Meu mestrado foi sobre conceito de esquizofrenia na obra do Jung, e eu dei uma outra guinada no doutorado, eu estou falando sobre a imagem de São Sebastião, o santo, né, flechado, como foi apropriada pela arte queer, em determinados períodos assim, da história.
Até que é um trabalhão que eu tô fazendo esse doutorado, tem até que voltar a fazer coisa dele. Porque eu atravesso vários períodos da história da arte, começa na arte paleocristã e vai até a ativismo dos anos 80, falando sobre como essa imagem de São Sebastião foi sendo apropriada por pessoas LGBT como um símbolo, que fala sobre o processo de violência e resistência frente à homofobia, LGBTfobia no geral. Acaba sendo o fio condutor da minha pesquisa. E aí eu estou por enquanto, nos inícios do cristianismo, assim, século I a V, nesse semestre. Depois eu vou avançando, né, para ver como essa imagem mudou no decorrer da história. E aí, dentro disso, eu acabei entrando em leituras mais específicas sobre sexualidade, tanto de uma perspectiva da psicologia analítica, quanto de uma perspectiva ampliada, né? Mas a apresentação que eu vou trazer hoje tem um enfoque específico dentro do campo junguiano, e esse enfoque específico vai ser muito alinhado à obra do Jung mesmo. A proposta que eu quis fazer aqui é apresentar de que forma o Jung pensou a sexualidade humana, dando alguns pitacos sobre algumas coisas que ele comentou, e eu montei essa apresentação pensando em cotejar, em enriquecer esse material com exemplos clínicos e exemplos de obras de arte. Aí eu vou estar falando aqui desses pontos teóricos e fazendo esse esforço de costurar com certos aspectos empíricos, né, práticos e que aparecem na realidade, né. Aí, gente, qualquer dúvida, qualquer questão, vocês podem comentar, tá? No chat aqui, que eu dou uma olhada, a gente responde. Se quiser levantar a mãozinha para falar também, fiquem à vontade. Inicialmente, eu pensei nessa fala em trazer uma questão que é de conhecimento mais, assim, geral para quem é da psicologia e tem algum conhecimento básico, assim, da psicanálise, da história da psicologia profunda, né, da psicologia analítica, inclusive, que é a relação entre Jung e Freud, que vai colocar em primeiro plano essa ideia da sexualidade ser um debate profícuo, assim, que está ligado ao surgimento das psicologias do inconsciente. Logo, ela não é um fator a ser desprezado dentro da discussão clínica geral e junguiana específica, né? A gente junguiano tem uma certa resistência, um certo incômodo, como o debate ao redor da relação Jung e Freud se dá, muitas vezes, porque no campo psicanalítico é quase que uma ideia de que o Freud seria um mestre do Jung, e o Jung, e algumas leituras mais ácidas por parte de psicanalistas, diante dos junguianos, né, de falar que o Jung foi um discípulo de Freud e que ele seria uma espécie de discípulo rebelde, né, dentro dessa querela de que o Jung não quis aceitar as ideias do Freud, ele estava querendo romper com o pai ou algo assim, e que ele teria se vinculado de forma total aos conceitos do Freud desde o início. Mas isso é algo que é bem questionado pela gente que é junguiano, no outro lado dessa história, né, dos psicanalistas, que é essa ideia de diminuir a figura de Jung como sendo um apêndice da psicanálise. E isso é um problema para o nosso campo e está ligado a uma ideia que um historiador um historiador da psiquiatria dinâmica, que é um Henry Ellenberger, ele vai ter um livro chamado A Descoberta do Inconsciente, ele vai mostrar como várias perspectivas, na época, na Europa, né, confluíram para as discussões acerca do inconsciente, e é muito vendido que o Freud seria essa espécie de, que ele chama de mito freudocêntrico, como se o Freud fosse essa espécie de criador de uma perspectiva do inconsciente, como se ele tivesse descoberto o inconsciente, e essas leituras, elas são ultra-românticas no sentido de idealizadoras dessa figura, que teve um impacto importantíssimo e fundamental para a história da psicologia, mas é superdimensionado como essa única figura responsável pela discussão sobre o inconsciente. As bases teóricas do Jung estão para além do Freud na época. Ele tem outros vários psicólogos, o William James, o Pierre Janet, que são nomes, o William James da escola norte-americana de psicologia, o Pierre Janet da escola francesa, da psicopatologia francesa, vão ser nomes muito influentes, tão influentes quanto Freud para o Jung. Então, é importante a gente só desmontar um pouco isso
de que o Jung seria um discípulo do Freud, porque o Jung tem ideias próprias desde o início do envolvimento com o Freud. A correlação com o Freud se deu quando ele percebeu que os achados que ele chegou em psicologia, né, principalmente nos experimentos que trouxeram o conceito de complexo na obra do Jung, né, eles mostram confluências muito fortes com o trabalho do Freud. Então, eles se unificam e há um rompimento, o que faz com que se crie essa história do Jung como discípulo rebelde, né? Mas o que é que aconteceu nesse rompimento, né? Todo mundo sabe que, para a perspectiva freudiana, a sexualidade é um dos pilares centrais de compreensão do psiquismo, né? É um conceito que engloba toda a nossa relação com o mundo, né? Pro Freud tinha esse lugar. Eu até coloquei essa via não tão régia, né? Esse lugar não tão confortável da gente direcionar o olhar, até porque a gente está falando de um tema que é tabu, né? A sexualidade não é, e aliás, ouso até dizer que nunca foi um assunto tranquilo de ser debatido. Se você vai ver no campo da antropologia, toda organização de sociedade cria seus tabus em relação à sexualidade. E a gente vai comentar um pouquinho por que é que isso acontece, né, psicologicamente. Mas é um assunto que envolve um lugar muito delicado, o que faz a figura do Freud ser uma figura muito louvável, por ser um representante que fala sobre essa via não tão direcionada, não tão falada sobre que é a sexualidade. Mas o que é que vai acontecer? O Jung vai escrever uma obra, que se chama Transformações e Símbolos da Libido, em que ele vai trazer essa ideia de que a libido, a energia psíquica, não seria exclusivamente sexual. Ele difere do Freud nesse sentido e faz uma crítica direta ao Freud ao falar que o conceito dele de energia é um conceito que não inicialmente é sexual, por natureza, né? O que é que isso quer dizer? A teoria do Jung de energia psíquica, ele vai trazer a ideia de que existe esse conceito que ele cria para tentar dar conta de certos processos de modificação psíquica, coisas que ele encontra na clínica, que é a ideia de energia psíquica, que é algo que não existe de fato, substancialmente, é um conceito, é uma abstração para tentar dar conta de uma experiência que ele encontra na clínica, que é a ideia dos processos de modificação das imagens do inconsciente. Um ótimo exemplo para a gente acompanhar isso é o trabalho da Anísio da Silveira. O trabalho da Anísio da Silveira, na série de imagens do inconsciente que ela acompanha nos clientes, na Casa das Palmeiras, né, e no Engenho de Dentro, são processos que mostram esse movimento da libido, de como ela se modifica e migra de representações sexuais para representações ligadas ao campo da alimentação, representações ligadas ao campo da atividade direta, da criatividade. Então, para o Jung, a energia adquire diversas qualidades diferentes, mas a energia em si é um conceito que não existe e que, por não existir, não pode ser sexual. Ela é uma pura abstração para lhe dar conta de um fenômeno. E aí, o Jung, isso é importante para a gente pensar, que a sexualidade, ela deixa de ocupar o lugar central aqui, para ocupar um lugar muito importante, mas que não pode ser o lugar por excelência do psiquismo, na perspectiva do Jung, né? Isso cria essa ideia de um distanciamento, e essa coisa que os psicanalistas às vezes falam, que é que o Jung dessexualizou a libido. O que eu acho uma leitura errônea, porque ele só tirou a sexualidade do centro. A libido, em muitos casos, tem uma característica sexual, né? E aí eu vou falar bastante sobre como aparece nesses casos, né? Eu trouxe uma citação que é para mostrar esse tom que o Jung dá ao Freud, que eu acho que é interessante, que ele fala: Freud não é apenas um cientista pesquisador, mas ele é também um advogado da sexualidade, razão pela qual reconheço que seu conceito sexual se justifica moralmente, pelo menos em razão da grande importância do problema sexual, sem que eu tenha condições de aceitar o seu conceito também cientificamente. Muito interessante que você vai ver aqui no ponto de vista do Jung, uma valorização do Freud como uma figura questão moral delicada, que é a sexualidade, mas no campo científico das ideias, da forma como Jung entende o psiquismo, ele não adere ao pensamento do Freud.
Então, é no sentido da gente não anular o Freud, mas pensar de que forma a gente consegue pensar uma discussão sobre sexualidade no campo junguiano, né? Especificamente a partir do Jung. E aí aqui eu trago uma coisa que eu acho que é importante para a gente poder entender essa perspectiva que eu vou trabalhar daqui para frente na palestra em relação a o que seria a forma que a gente entende a sexualidade no campo junguiano. E é o que a gente chama de uma postura sintético-construtiva em psicologia analítica. O que é isso? Tem alguém com o microfone aberto, acho que é a Melissa. Ah, pô, obrigado, Melissa. O Jung vai distinguir duas posturas que a gente pode encarar o processo psíquico. Uma é uma postura causal redutiva e a outra é uma postura finalista construtiva. O que é que isso significa, né? Isso significa, a grosso modo, que no psiquismo, todo fenômeno psíquico tem um porquê e um para quê. O Jung vai ligar a perspectiva causal redutiva muito à perspectiva freudiana. Ele vai dizer que o Freud se atém numa perspectiva muito causal. Até os próprios psicanalistas vão comentar sobre como o Freud é profundamente impactado pelo mecanicismo, por um pensamento mecanicista de causa e efeito. E na psicologia analítica, a gente pensa em termos de causa e efeito até certo ponto, no sentido de que eventos no passado dão condições para certos processos que a pessoa vive no presente. Mas coisas que aparecem no presente, funções psíquicas que a pessoa apresenta, tem, para além de um porquê, um para quê. Existe uma finalidade que o Jung vai entender como uma perspectiva prospectiva. O psiquismo, ele aponta para trás e também para frente. É como a face de Jano Bifronte, que essa é deidade greco-romana, que tinha um rosto olhando para frente e outro para trás, um rosto de um homem jovem, de um idoso, e ele é uma divindade relacionada a esse campo do conhecimento do que vem de antes e do que virá para frente. E isso na psicologia analítica é super importante para a gente entender o próprio processo de interpretação, na nossa interpretação clínica dos fenômenos do inconsciente, na interpretação dos sonhos, por exemplo, isso é bem aproveitado, né? E a sexualidade a gente pode entender a partir desse prisma também. A gente entender um fenômeno sexual clínico a partir dessas duas grandes perguntas. Por que isso apresenta e para que isso se apresenta? Na perspectiva do Jung, o para que está muitas vezes vinculado a uma finalidade prospectiva final, que é o processo de individuação. Existe um certo movimento natural ao processo de desenvolvimento que envolve esse conceito de individuação, né? Então, nesse sentido, a sexualidade, a gente vai ver aqui mais para frente, né? Ela é encarada a partir dessa dupla dinâmica aqui, da pergunta do para quê e do porquê. Dentro dessa questão ainda sobre o lugar psicológico da sexualidade, para além desse adendo que eu coloquei sobre a perspectiva finalista, na época do Jung, essa discussão vai estar muito em voga em relação à sexualidade, conectada ao problema do conflito entre cultura e natureza, entre instinto e civilização, entre o lado animal do homem e o lado do homem que rompe com o animal. Para o Jung, esse conflito é um conflito fundante da consciência. A nossa consciência, ela está vinculada a aspectos naturais, fisiológicos, biológicos, e ao mesmo tempo ela vai produzir uma coisa que rompe com o natural também, que é a cultura. Ao mesmo tempo que a cultura é um surgimento da natureza. É um grande engodo aí conceitual que envolve esse debate que é muito forte, por exemplo, no campo da antropologia também da época, essa discussão da relação entre natureza e cultura, e que vai aparecer muitas vezes na obra do Jung como o conflito entre um animal e um homem. A gente vai ver isso em sonhos, por exemplo, quando aparece a figura de um animal num sonho, e esse animal é uma representação dos aspectos instintivos. Os aspectos instintivos são aquelas demandas que estão ligadas ao corpo, aos fluxos naturais, ao ato, pontos, né? As competências humanas que vêm com a gente desde que a gente nasce, né? Essas predisposições a certos lugares que a gente pode ocupar. E
O Jung vai trazer uma coisa que eu acho que é importantíssima, até para diferenciar a psicologia da psicanálise, por exemplo, que para o Jung a ideia de inconsciente tem como sinônimo o conceito de natureza. O Jung vai entender que o inconsciente é a natureza no homem. E o inconsciente se manifesta como uma demanda do processo natural diante do homem civilizado. Isso fica evidente quando a gente vai ver o conceito de inconsciente coletivo, que é o conceito mais famoso do Jung, o que acaba destacando ele de outros setores da psicologia, né? Que é essa ideia que inicialmente a gente pode jogar até vendo assim de fora, sem ter o conhecimento dos processos que estavam rolando na época de estudos no campo da biologia, da psicologia, me parece inicialmente uma ideia muito não científica. Você falar de um inconsciente coletivo, muito porque há uma tendência de ver o inconsciente coletivo quase como se fosse essa imagem de uma grande consciência que nos une a todos. Mas o conceito Jung de inconsciente coletivo é de uma base humana comum. Por isso, ele se aproxima muito do campo da biologia. E aqui entra a discussão sobre instinto. Eu estou trazendo essa discussão porque a gente vai desaguar na sexualidade como instinto. E o Jung trabalha o conceito de instinto como essa predisposição humana a agir de determinadas formas. No campo da biologia, alguns setores da biologia, a gente tem o conceito de tendências herdadas, se não me engano. Quem falou isso uma vez para mim foi a Sara Bonfim, tá até aqui na chamada. Que é essa ideia de tendências herdadas como certos padrões de comportamento automáticos que a gente vive e tem em todos nós. A sexualidade é um deles, porque todos nós temos uma disposição de alguma espécie à sexualidade, que é muito variada, muito variada. Até porque quando a gente vai entender, por exemplo, a diversidade de orientações sexuais, por exemplo, e de disposições imagéticas, a questão do fetiche, tudo isso envolve uma diversidade a qual se aporta uma coisa comum, que é a sexualidade. A sexualidade é essa coisa que se repete com uma variação imensa. É uma coisa paradoxal mesmo, no sentido de que, como instinto, ela sempre se repete, mas no sujeito individual, ela sempre vai adquirir uma tônica muito particular. Muito por conta desse embate aqui entre cultura e natureza. A sexualidade de cada um de nós é um produto do tensionamento entre cultura e natureza, entre as disposições biológicas e certos processos imagéticos fantasísticos que a gente tem em relação às nossas disposições sexuais. Isso está muito bem englobado no conceito de inconsciente coletivo, quando Jung vai dizer que o arquétipo, que é o conceito mais conhecido, né, que a gente encontra na psicologia analítica, tem como par conceitual o conceito de instinto. O conceito de arquétipo para o Jung, ele vai definir como imagem do instinto, muitas vezes. O arquétipo não é uma imagem em si, mas é uma predisposição humana a formar imagens que se repetem. Quando eu falei, por exemplo, que um animal num sonho vai expressar o instinto, é porque existe uma imagem arquetípica do instinto que se expressa a partir da imagem do animal. E aí, quando você vai trabalhar na clínica interpretação de sonhos, você encontra na imagem de um animal raivoso uma representação da relação que aquela pessoa tem com o instinto. E eu vou já falar de alguns, eu vou trazer no final umas vinhetas clínicas, né, uns casos bem rapidinho, para que vão aparecer essa imagem especificamente do animal, ela se repete mesmo. E o Jung vai entender essa ideia de instinto como uma predisposição a certos atos e o arquétipo como uma predisposição a certas imagens, a um padrão imagético que se repete. Dessa forma, o psiquismo, dentro dessa disposição entre cultura e natureza, está articulado também, na própria base dele, a uma relação que é corporal e imagética com o mundo. O que hoje a gente coloca as discussões sobre mente e corpo, sobre os conceitos de mente que vão vigorar de repente na psicologia, né, como uma tentativa de organizar essa disposição que o Jung está falando, que a gente está entre o corporal e o imagético, na nossa disposição psíquica, que está totalmente ligada ao par conceitual instinto e arquétipo. Assim, a gente pode entender a sexualidade como imagem e ato. Essas duas coisas comparecem.
A sexualidade tem sua presença como instinto, mas também como fenômeno arquetípico, né? Eu trouxe essa citação que eu acho que é interessante para pensar essa questão da relação do homem com o animal, né, cultura e natureza, que fala no Psicologia do Inconsciente, que ele diz o seguinte: como é sabido, o processo cultural consiste na repressão progressiva do que há de animal no homem. É um processo de domesticação que não pode ser levado a efeito sem que se insurja a natureza animal sedenta de liberdade. A gente vai ver na clínica, na neurose, um conflito entre cultura e natureza, em que o sujeito, o ser humano, tem que se postar diante da civilização e dos processos de repressão dos instintos que ele tem que fazer diante da civilização, mas também dá um lugar a essa coisa selvagem dentro de si, que muitas vezes aparece justamente na sexualidade. O que eu vou falar mais para frente, o Jung chega até a chamar a sexualidade de porta-voz dos instintos, como esse fenômeno central para a relação com essa base instintiva no homem, né? E aí entra aqui uma outra citação que eu trouxe para falar dessa questão da sexualidade, que está no mesmo livro, né, Psicologia do Inconsciente, que o Jung fala. O erotismo constitui um problema controvertido e sempre o será. Independentemente de qualquer legislação futura a respeito, por um lado, pertence à natureza primitiva enquanto o homem tiver um corpo animal. Por outro lado, está ligado às mais altas formas do espírito. Só floresce quando espírito e instinto estão em perfeita harmonia. Faltando-lhe um dos dois aspectos, já se produz um dano, ou pelo menos um desequilíbrio, devido à unilateralidade, podendo resvalar facilmente para o doentio. O excesso de animalidade deforma o homem cultural. O excesso de cultura cria animais doentes. Para você ver que a ideia do Jung da equilibração entre os aspectos instintivos e arquetípicos, os aspectos culturais e instintivos, né, e do animal, envolve um certo compromisso que a gente tem que fazer em ambos os lados. Na medida que a gente reprime os impulsos sexuais, a gente cria esse animal doente, a partir do excesso de cultura. Mas também um descontrole nesse campo vai provocar uma deformação do homem cultural. A gente encontra muito isso em casos patológicos, em disposições relacionadas a processos sexuais, como, por exemplo, o que hoje se chama hipomania sexual, que era trabalhado antes como ninfomania, o caso do ninfomaníaco, da ninfomaníaca, né? Que é essa disposição extrema em relação ao instinto sexual que provoca sofrimento e coloca a pessoa em certas situações de risco. O Jung está falando de um certo equilíbrio entre as duas coisas. Não é uma libertação total dos instintos, porque isso representaria o final da civilização, mas não é uma repressão desses instintos. Que aí tem um problema enorme, que você cria esse animal doente, que volta para se vingar, né? E aí eu trouxe só um esquema gráfico que é importante para entender essa disposição entre o que está chamando de espiritual e instintivo, que é a ideia dele do inconsciente coletivo, que num texto ele vai trazer uma imagem para trabalhar essa ideia, que ele vai dizer que arquétipo e instinto, esse par, né, que está relacionado à imagem e ação, vamos dizer assim, a grosso modo, eles são o mesmo espectro do que seria, ele traz isso como analogia, o espectro da luz que vai do ultravioleta ao infravermelho. Isso faz com que ele entenda que a sexualidade, por exemplo, é arquétipo e instinto, na medida em que a sexualidade possui uma face instintiva e uma contraface, entre aspas, espiritual. E os aspectos espirituais, gente, não são necessariamente os aspectos religiosos, tá? Espiritual, na ideia do Jung, são aspectos mentais, imagéticos, fantasísticos, ligado às imagens que borbulham dentro de nós. A faculdade do espírito, até para pegar a palavra alemã, Geist, está ligada à noção do imaterial, a nossa relação com o campo imaterial, o campo das ideias, da intelectualidade, também está relacionado ao plano do espírito. Um exemplo você vai encontrar essa disposição dessas imagens que se encontram em imagens, por exemplo, de pássaros, em sonhos, tantos exemplos, mas não se resume, tá, gente? Essas imagens, elas se repetem, mas não são regras. Elas só aparecem de forma constante e podem adquirir diferentes significados a depender da interpretação.
das associações pessoais. Então, sempre leiam com grande ressalva quando eu digo que uma imagem aqui representa uma coisa. Mas, por exemplo, em imagens de pássaros que vão representar muitas vezes a relação da pessoa com a própria intelectualidade, com figuras voadoras, porque o intelecto está relacionado à abstração, que é a gente colocar, a gente se destacar no corpo e se colocar nas alturas, né? Isso como imagem do espírito. E aí eu trouxe um quadro que eu gosto muito, que me espantou muito esse quadro quando eu penso nessa questão do espectro do infravermelho à ultravioleta, que é essa obra do Paul Cadmus, que é um pintor norte-americano. Essa obra é uma homenagem a um compositor, Reinaldo Hahn, que era um grande amigo do Proust, né, o escritor francês, do Em Busca do Tempo Perdido, Marcel Proust, e ele esse quadro eu acho lindíssimo, porque eu acho que ele fala muito sobre essa oposição entre instinto e arquétipo, porque de um lado você tem essa ideia central que perpassa o quadro, é esse pano, que tem um lado azul e um lado vermelho. O lado azul a gente consegue até ligar as tendências espirituais, e o lado vermelho é o processo instintivo, mais relacionado à emocionalidade, ao corpo, tem relação com essa ideia de sangue, de carne, e é interessante como é o mesmo pano, e o avesso dele é um lado espiritual e o avesso um lado carnal. E como representantes dessas imagens, até numa imagética mais até homossexual aqui, você tem uma figura de uma fada, um rapaz fada, e uma figura de um sátiro. E esse sujeito, ele beija essa figura de fada como se fosse um compromisso com o aspecto espiritual que aparece na música. A música é esse impulso espiritual desse sujeito específico, que é essa criação de uma ordem imaterial, que é da arte, né? De uma ordem elevada, que é da música, e é interessante que o pano vai na direção da lua, que é uma imagética que está muito relacionada ao que é transcendente, ao que é espiritual em muitas culturas, né, e ao que é feminino em específico, enquanto que o outro lado vai se perder na floresta, né. E é interessante essa figura desse sátiro, né, puxando ali para mostrar esse impulso instintivo mais do ato. Você perceber, o pano, ele esconde uma ereção ali na figura do sátiro, que ele está levantado aqui naquela parte, isso já conjuga diretamente essa imagética sexual, até porque o sátiro é uma figura muito ligada aos impulsos sexuais nas matrizes mitológicas gregas, né? Ele está ligado a esses impulsos ligados ao ato sexual direto, né? Relacionado a Deus Pan também. É uma imagem bem interessante, mas me chamou muita atenção para pensar na sexualidade, nessa dupla face espiritual. Até se relaciona algumas vezes com essa ideia do Freud de sublimação, dessa passagem de um aspecto sexual para um aspecto espiritual elevado, mas para o Jung a gente não fala de sublimação, porque a sublimação necessitaria da gente falar de uma natureza sexual primeira. Quando não, quando é uma energia que pode adquirir tanto o lado sexual quanto o lado espiritual. Aí você vê que o espiritual não necessariamente está ligado à religião, como a gente entende, pode estar, obviamente, mas não necessariamente, porque nessa imagem aqui que eu estou trazendo está ligado à música, ao lugar desse homem como compositor, né? É um compromisso entre esses dois lados. E sobre essa dinâmica de tensionamento entre carne e espírito, eu acho um exemplo muito interessante a minissérie Rio da Furacão, de 1998, que ficou muito famosa por causa de edits no TikTok atualmente. Muita gente gosta dos coraçãozinhos aqui, que descobriram o TikTok, entrou e, assim, loucura quando viu essa série, os gringos, né, começaram a fazer edit até, mas é interessante porque é uma história dessa mulher que existiu mesmo, que é a Hilda Furacão, que foi uma profissional do sexo, né, uma prostituta, como chamava na época, né, em Belo Horizonte, e na série ela se apaixona pelo Malthus, que é interpretado até pelo Rodrigo Santoro, que é um homem que quer ser santo. E é muito interessante na dinâmica, porque a gente vê essas polaridades e esse fascínio em relação um ao outro. Porque ela aparece como uma figura demoníaca e tentadora constantemente para ele, como até um lembrete para ele dar atenção ao aspecto sexual, e ela tem um fascínio tão grande por ele, diante de uma vida de uma sexualidade totalmente liberta, fascina ela de uma forma intensa esse homem que quer ser santo.
esse homem que tem valores espirituais elevados. E aí ela chega a falar que quer casar com ele, né? Tem uma disposição muito interessante desses pares de opostos que se entregam um ao outro, né, nessa fascinação. Que eu acho que tem total relação com essas oposições que a gente está jogando aqui nessa fala, que é entre o espírito e a matéria, entre essas coisas opostas que se atraem mesmo, né? Tá dando para acompanhar, gente? Qualquer dúvida, viu? Podem falar. Eu acabo trazendo muitos conceitos que, assim, eles Davi, podem falar algumas distantes. pessoas foram comentando aqui, Ah, vale, não apareceu aqui para mim. Sara Estela disse, e o sátiro tem uma flauta na mão. Essa questão da música também, né? É verdade. Cara, não tinha A tocado nisso. Bruna Valetim disse que a Hilda Furacão é a nossa Fleabag. Sim. E a Ana Laura kkkk, eu li sem querer, gente, foi mal. E a Melissa disse, maravilhosa, ela atentando um santinho. Aham. Chique. Mas, interessante isso que a Sarah comentou, realmente, né? Tem uma imagem que liga o sátiro e o compositor, né? Essa relação com a música, essa relação erótica com a música. E na figura do sátiro, a música tem a ver com a sedução também, né? A sedução e o pânico, o horror também. A ideia de pânico relacionada ao deus Pan envolve o ato de ele sair pela floresta tocando terror, tocando flauta e destruindo o que aparecer pela frente, né? É uma figura que está relacionada ao pesadelo, até em algumas leituras junguianas. Mas interessante isso. Depois desse preâmbulo, falando de algumas questões conceituais que acho que ajudam para a gente se aproximar da ideia de sexualidade, das questões sobre sexualidade, eu quis trazer alguns conceitos, algumas formas em que a sexualidade aparece na obra do Jung. Primeiro que eu destaquei é a sexualidade como porta-voz dos instintos. Isso que eu comentei, que a sexualidade é um instinto, tanto quanto também uma problemática arquetípica, e que ela aparece como um instinto privilegiado dentro da humanidade. A gente vai ver muitas queixas de ordem sexual, né? Eu trouxe uma citação que eu acho que engloba esses pontos que eu estou trazendo aqui, que está no livro Energia Psíquica, do Jung, que ele fala: a sexualidade não é apenas um instinto, mas ela é também, sem dúvida alguma, uma força criativa. Eu já falar sobre isso, aliás. Que não é só a causa fundamental da nossa vida individual, causa fundamental porque nós todos surgimos de um ato sexual, né? Mas também um fator a ser levado a sério em nossa vida psíquica. Hoje conhecemos sobejamente as consequências preocupantes acarretadas pelas perturbações da sexualidade. Aqui o Jung está contextualizando diretamente a questão da histeria na época. Que a histeria está fortemente ligada, na época, a um certo sintoma de grande recorrência feminina, né, na época, está ligado ao surgimento da psicanálise, está ligado ao sofrimento do feminino até, que jogou na cara essas perturbações da sexualidade, né? E aí o Jung fala, poderíamos chamar a sexualidade de porta-voz dos instintos. Essa ideia é interessante, gente, porque se a sexualidade é porta-voz dos instintos, o instinto não é sexual por si só, a ideia de pulsão, do Freud, né? Mas a sexualidade é uma forma constante em que o instinto se apresenta para as pessoas na clínica. É uma forma constante que esse animal adoecido se mostra diante do sujeito e que impõe essa vontade, essa necessidade por parte do inconsciente de trabalho em certos aspectos, né? Sendo porta-voz dos instintos, a gente volta a essa questão de que a sexualidade, sendo instinto, ela também é arquétipo, e ela está nessa disposição que está entre o ato e a imagem, né, que eu comentei. Tem um outro ponto, que é a questão do problema criativo, que eu acho super interessante em relação à sexualidade, que o vai falar aqui. É também, sem dúvida alguma, uma força criativa. Isso me faz lembrar um caso que a Marie-Louise von Franz, que é uma das maiores estudiosas de Jung, assim, ela uma colaboradora profícua do Jung, ela narra esse caso no livro Mitos de Criação, que é uma grande obra sobre criatividade, é muito bonito esse livro. Ela fala de um paciente dela que era um escritor e era uma figura muito libertina. Ele tinha uma vida sexual intensa, constante, e ele estava se queixando de
ele estava em uma depressão criativa, não estava conseguindo criar, estava num bloqueio criativo. E isso estava perturbando muito ele. E aí, na análise, a Von Franz chega a questionar se esse bloqueio não estava ligado ao fato de ele estar despejando muita energia só em raparigar, né, como a gente diz no Ceará, em pegar mulheres por aí, né? E aí ele falou, não, acho que isso não tem nada a ver. Aí ele tem o seguinte sonho, ele vê um touro robusto, assim, muito volumoso, uma figura muito vigorosa, e no lugar do pênis do touro tem uma caneta. Aí ele leva o sonho para análise, não precisa falar nada, né? Ele fica, de fato, né? Acho que tem uma questão aqui. É interessante mostrar como existe uma ligação aí entre o processo instintivo, sexual e o criativo, no sentido do recorte específico da criação artística aqui, né? É um sonho interessante, não precisa nem de uma interpretação, a gente não precisa nem trazer detalhes disso, porque ele escancara, né, o que está sendo comunicado de forma assim, a partir do inconsciente, mas mostra essa dinâmica. Mas não é uma regra, tá, gente? Eu lembro de um caso, que eu fiquei procurando, Diabos era o escritor que viveu isso. Eu lembro de um escritor muito famoso, que tinha uma obra muito adorada, acho que na França, e ele tinha uma vida sexual bizarra de movimentada. Ele era conhecido na época até por fazer protestos e levantes em defesa dos direitos das profissionais do sexo de bordéis. Ele era conhecido como uma espécie de embaixador dos bordéis. Ele estava em todos os bordéis e era uma vida sexual bizarramente movimentada. E isso não quer dizer que o trabalho criativo dele foi afetado, porque ele tinha uma obra que, infelizmente, eu realmente não lembro. Até procurei bastante ontem, não apareceu para mim, mas eu lembro de ler. Até na página da Wikipédia, em um artigo sobre, mas faz um tempo isso. E para você ver que não existe uma regra, tá, gente? A gente fala desses processos que se repetem, mas a sexualidade, como todo fenômeno psíquico, ela tem que ser entendida a partir da sua particularidade, da sua individualidade e da dinâmica específica em que aquilo está entrando. Essa solução que é para o escritor libertino, que a Von Franz fala, de parar um pouco o sexo e se focar na escrita, serve para ele. Mas será que serve para esse outro escritor que eu falei? Para você falar que você ver que não existe uma regra. O que é que ajuda a gente a entender? O inconsciente comunicar. É central nesse caso o sonho do touro com o pênis de caneta, porque não é a analista que dá a palavra final, não é o psicólogo que dá a palavra final sobre o sujeito para a psicologia junguiana, é o inconsciente. A gente pode ter uma hipótese sobre e o inconsciente traz uma imagem contrária. E a gente fica, é o que a gente faz agora. Eu lembro de um caso que eu sempre cito, eu sempre lembro desse caso, que ele é muito interessante, que é o caso da Von Franz também, para mostrar como a gente não sabe os caminhos em que a gente tem que o sujeito tem que percorrer para lidar com processos que ele vive. E a gente tem essa ideia de que o inconsciente sabe. O inconsciente conhece um caminho para aquela pessoa. É uma espécie de esperança terapêutica mesmo, até. É um trabalho um pouco de fé que a gente tem no inconsciente, como psicólogos junguianos, né? Esse caso é um caso de um paciente dela que tinha uma relação muito simbiótica, de dependência muito forte da mãe. E aí a Von Franz pensa, né? Não, é óbvio que esse sujeito tem que se distanciar da mãe dele. Isso é evidente. É o que acontece. A partir dos sonhos, ela percebe que os sonhos. E aqui, gente, é um trabalho meio delicado, tá? De fazer interpretação de sonhos. Tem muitas nuances para a gente poder. A gente só realmente melhora isso na prática. Mas os sonhos desse paciente estavam falando para ele se aproximar da mãe. Era imagens da mãe sem crítica. Não existia crítica ali. Davi, tem umas pessoas aqui falando. A Silvia Paula Ângelo disse, então seria mais ou menos um arquétipo, seria o nosso animal interior e a cultura, a sociedade, causa repressão nessa sexualidade? Fiquei um pouco confusa. E a Bruna falou, inconsciente aponta para o futuro. Perfeito. Sim, Silvia, acho que você entendeu correto, assim, a repressão da sexualidade causa esse sofrimento e o arquétipo e o instinto são esse animal interior. E a cultura, a sociedade, é essa coisa que se coloca diante
da natureza, né? E aí realmente é um desafio para a gente viver os nossos impulsos naturais ao mesmo tempo que a gente respeita o lugar da sociedade ali mesmo. Uhum. E em que medida a gente tem que entrar em conflito direto com a sociedade para poder afirmar nossa existência? Em que medida a gente precisa abrir mão de certas coisas? Uhum. Isso a gente vai ter valores que acho que a ética ajuda muito a gente a entrar em contato com isso. A ética é uma construção humana que envolve uma avaliação cuidadosa dos limites e possibilidades de uma situação, para que a gente possa viver em confluência, né? Aham, Tanto na confluência da natureza quanto da sociedade. Então, perfeito. sim, se você entendeu certo, sim, quando você afirma isso, tá correto, sim. É porque isso da Jung, assim, é um pouco mais profundo mesmo. Então, a gente tem que ir para um pensamento um pouco mais profundo, mais complexo, né? Com mais detalhes, assim. Mas muito interessante. Eu fico imaginando as coisas que você está me trazendo, né? Sobre. Eu vou deixar para abrir perguntas, mas eu fiquei curiosa aqui, assim, você vai me ajudar depois, mais no final, me responder, né? Porque se os nossos contemporaneidade de paquera é Tinder, é Instagram, e isso é muita imagem, né? Então, sei lá, fiquei pensando, assim, como que é analisado isso hoje em dia, a gente, né, a paquera acontecer por esses mecanismos, assim, né? Mas continua aí, vai indo, vai indo. Uhum. Tem um livro muito interessante sobre isso, chama O Declínio do Desejo, que é do Luiz de Zorja, um psicólogo indiano. Não tá aqui no instante, tá em outro. Ah, tá aqui. Que ele vai falar sobre o Tinder mesmo. Mas ele vai falar aquela discussão, até que você vai ver, é esse aqui. Você vai ver essa discussão até por aí, que é de psicanalistas falando até. As pessoas estão cada vez mais, entre aspas, gostosas, shapeadas, todo mundo muito diagramado demais até, né? As cirurgias plásticas fazendo isso, mas a sociedade nunca esteve com tão pouco tesão. Eu lembro de umas discussões de sociólogos, e gente da internet mesmo, influencer, e psicanalistas falando disso. E eu acho que isso envolve uma preponderância da imagem que promove um distanciamento do instinto. Acho que tem todo a ver com isso. O Lucas comentou aqui também, né? Isso que a Silvia disse pode ser relacionado com os conceitos de id, de ego e superego de alguma forma? Creio que sim, Lucas. Eu acho que a discussão do Jung sobre cultura e natureza está situada no mesmo lugar histórico da discussão do Freud sobre o conflito entre cultura e natureza. A resposta que o Freud dá a essas instâncias é o isso, o eu e o supereu, né? O id, ego e superego, que envolve essa disposição do sujeito entre a cultura e a natureza. Acho que tem muita relação, sim. A gente só não usa esses conceitos, a gente não trabalha com a metapsicologia. Na nossa epistemologia, eles não cabem, mas eles falam de fenômenos que a gente encontra a partir de outras palavras. Então, a gente pode fazer uma relação, sim. Mas, sim, voltando aqui, essa questão mostra muito esse lugar que eu estou trazendo da sexualidade como problema criativo. Eu acho que tem um outro exemplo que fala muito bem dessa questão do problema criativo da sexualidade, que é o filme Pobres Criaturas, Poor Things, né? Eu acho muito interessante esse filme, porque você vai vendo todo o processo de desenvolvimento psíquico da personagem, de relação criativa com o mundo, ser perpassado pela relação dela com a sexualidade. A sexualidade aqui tem um lugar de gnose, de obtenção de conhecimento. Você vai vendo a protagonista galgando um lugar espiritual mais elevado. Ela vai cultivar valores espirituais, mentais, intelectuais, éticos, né? Para usar essa dimensão geral do espiritual, a partir da sexualidade como impulsionadora. Então, é uma obra que fala muito bem dessa sexualidade com um problema criativo. E a sexualidade, no ato, na troca dos encontros, permite que a gente estabeleça relações mais ricas com as pessoas. E assim, sexo é muito sobre você estar em consonância, no sentido geral mesmo, no sentido mais concreto do sexo, é muito a gente estar em consonância com o outro. Entender num lugar de troca o que é que dá prazer para você, o que é que dá prazer para o outro, e o que é possível de coordenar a partir disso, né? Infelizmente, isso não quer dizer que seja o caso sempre, né? Que as pessoas tenham esse cuidado. Você vai ver muitas queixas, por exemplo, femininas, né? Sobre aquela velha fala do
homem que não sabe, não consegue encontrar o clítoris, né? Um não compromisso com o prazer da outra, né? No caso da mulher. E é, infelizmente, um reflexo da nossa cultura patriarcal, né? Em muitos casos. Mas você vai encontrar a sexualidade como um processo de desenvolvimento rico. Estou trazendo os exemplos heterossexuais, mas é muito além disso, né? Como exemplos para falar desse desenvolvimento criativo e relacional. Isso vai aparecer em dinâmicas sáficas, em dinâmicas entre homens, aspectos para além disso, né, outras disposições e identidades de gênero, como um lugar criativo mesmo. Ou seja, há formas de tocar o outro. Isso envolve uma relação de educação dos afetos. Por isso que a sexualidade é um problema criativo nesse sentido. É um problema criativo e um problema relacional. Um outro ponto é entender, a partir disso tudo que a gente está falando, que a sexualidade ela é um símbolo. Quando eu estou trazendo esses vários exemplos, eu estou falando de dinâmicas simbólicas. O que é uma dinâmica simbólica para o Jung? Falando a grosso modo, tá, gente? Cada uma dessas são conceitos que tem um mar de coisas que podem entrar neles, mas o símbolo é essa espécie de imagem, produção psíquica, representação que unifica consciência e inconsciente, que dá uma resposta para ambos, que permite uma terceira via, que dá um lugar de desenvolvimento de um conflito neurótico, muitas vezes. E a sexualidade tem contornos simbólicos como conjugação da consciência inconsciente. É só uma questão, Estela. A gente pode ficar até as 4? Tem o. 1h30. 1h30, né? Perfeito, então às 4 mesmo. Aí, não, eu vou precisar sair às 4 mesmo, era só para confirmar o tempo. Mas geralmente, tipo assim, você pode falar em 1h, 1h10, 20, e abrir para perguntas, ou deixar as pessoas ir falando enquanto você está falando também. Acho que a gente pode deixar falando o que já está acontecendo, né? Porque. Pessoal, pode então, quem quiser fazer perguntas, pode perguntar enquanto está acontecendo, tá? Então. Que aí fica a critério muito da pessoa, assim. Eu deixo bem livre, assim, sabe? Eu encontro. Show. Dá ótimo, então. Tá. Um outro ponto, eu estou fazendo bem uma salada de frutas, tá, gente? Dessa discussão conceitual, porque acho que é um desafio apresentar um tema tão geral sobre um autor tão complexo. Mas um outro ponto que é importante para a gente entender a sexualidade na obra do Jung é a ideia da sexualidade como um instinto psiquificado. O que significa isso para o Jung, né? O instinto para o Jung é essa disposição da natureza. É uma disposição a determinados lugares. E a sexualidade, para o Jung, ela está ligada a um instinto de reprodução. Que é uma leitura muito questionável se você manter ela só por aí. Mas é um dado comum de que os animais, e nós somos animais, têm disposições, tendências herdadas a padrões de reprodução. Nossa base biológica tem uma disposição a isso. Só que no momento em que o Jung fala de instinto psiquificado, a gente fala de uma coisa que vai para além da reprodução. A gente está falando de uma coisa que vai para uma produção criativa, cultural e simbólica da sexualidade. A sexualidade deixa de ser apenas reprodutiva e passa a ser um problema criativo e individual. Alguém tinha levantado a mão? Eu acho que foi a Silvia. Pode falar, Silvia. Oi, boa tarde, tudo bem? Então, para Jung, não existe o conceito de monogamia? Hã? Desculpa. Boa questão, mas por que você está perguntando isso? Eu não entendi a linha que você chegar até aí. Por conta que falou de o ser humano e a reprodução. Sendo a parte central se reproduzir, né? Aí eu pensei, e se ele acredita em outros conceitos, sabe? Olha, a monogamia é uma construção cultural. Ela existe inegavelmente. Há animais que têm uma disposição monogâmica. Há animais que têm outras disposições. Não é algo natural do homem a monogamia, mas foi uma construção cultural que foi feita. Tanto é que, para critério reprodutivo, nem é interessante a monogamia, pensando aqui nesse cenário biológico, porque a variabilidade de parceiros de troca genética seria melhor para o desenvolvimento da espécie, né?
pensando aqui em processo adaptativo. Mas o Jung não diz que a monogamia não existe, não, tá? É uma escolha ética que a pessoa faz em relação a esses campos. Você me fez pensar aqui, assim, que talvez pelo que você está me trazendo, é que essa sexualidade talvez não possa ser separada dos instintos da cultura. São coisas que estão. Então, a monogamia estaria dentro disso, assim, tem um pouco do Perfeito. instinto e misturado ali com a cultura. Sim, perfeito. Não dá pra gente separar essas coisas. Elas estão embrenhadas. Isso tem a ver com essa ideia que a gente fala do instinto ser psiquificado. O instinto nunca vai ser como o do animal no homem, porque a gente produz cultura. A gente vai ter uma coisa que vai para além da reprodução, que é as dinâmicas labirínticas do desejo, e uma coisa que mostra muito bem isso é a problemática do fetiche, que é uma disposição simbólica da sexualidade. A sexualidade direcionada a uma imagem específica que diz respeito a uma relação consciência-inconsciente. Então, assim, é bem interessante, eu acho que essa discussão sobre monogamia pode entrar em várias coisas mesmo, que são bem ricas, aliás, dentro do campo da psicologia, mas é importante sempre se ater a isso que a Estela falou, de há uma troca constante entre cultura e instinto, e é necessário que os dois lados falem, né? Eu acho que a não monogamia, muitas vezes, vai ser um lugar de valorização da manifestação do instinto. Se tiver um aspecto ético nisso, né? Porque a pessoa vai entender que a disposição sexual pode ir para além do regime e controle que se faz em um relacionamento, que por si só vai depender da leitura de cada pessoa faz, né? Por si só, não acho que seja um problema a monogamia. Para algumas leituras não monogâmicas, a monogamia vai ser uma estrutura adoecedora da sociedade. Então vai depender muito da leitura que você fazer, mas no geral tem essa noção de que existe um conflito aqui entre instinto e cultura. A Brida comentou. Isso é muito interessante mesmo, quando falamos sobre violências dentro da misoginia, dentro de relacionamentos em geral. Não conversamos sobre as microviolências que acontecem no dispositivo do criativo, quando o parceiro ou nós mesmos não propomos experiências além da reprodução e gozo imediato. A frustração começa a ser num campo muito maior que o sexual. Perfeito, Brida. E acho que esse ponto é importantíssimo, de a frustração ser maior além do campo sexual. Quem vai falar isso de uma forma interessante é a Laura Miller, a sexóloga do Altas Horas. Ela é junguiana, ela tem esse livro, que é A Caminho do Prazer. E ela vai trazer essa tese de que os distúrbios, os problemas sexuais, as dificuldades sexuais, elas se conectam a aspectos gerais da totalidade psíquica da pessoa. Então, os problemas sexuais vão para além do aspecto restrito da sexualidade, né? Se conectando a esses aspectos outros, e isso está muito vinculado a essa ideia do Jung de energia, de que a energia ela é algo geral, que pode adquirir várias facetas, né? Mas interessante esse ponto, Brida. Um outro ponto que é importante comentar, né, é sobre como a sexualidade, como fenômeno, não nos pertence. A gente fala a nossa sexualidade, né? Mas no sentido junguiano, o Jung fala da sexualidade quase como se a gente fala dos complexos também. Jung fala que a gente não tem complexos, os complexos nos têm. A sexualidade é nossa, obviamente, no sentido de que a gente tem disposições individuais, mas a gente não controla essas disposições. Tem muito sofrimento psíquico envolvido nisso até. Né? Se não controlar, porque você não controla por quem você se atrai, você não controla aquilo que te dá prazer. Isso é autônomo e pode se tornar muitas vezes compulsivo quando não existe um cuidado e um direcionamento adequado àquilo, né? O Jung, outro ponto que ele traz também ele chama a sexualidade de face sombria e quitônica de Deus. Aqui eu não vou entrar em detalhes, mas uma discussão muito espinhosa da obra do Jung, que é a ideia de que a supervalorização do espírito no cristianismo guarda uma faceta sombria, que é a desvalorização da carne. A carne como problema teológico no cristianismo vai aparecer para o Jung como um problema que está ligado à imagem de Deus, mas por que o Jung chama a sexualidade de face sombria de Deus? Porque para o Jung, o conceito de Deus, a ideia de Deus, essa imagem arquetípica Deus,
envolve a totalidade psíquica. É um conceito que diz respeito a todos os fenômenos que estão englobados na dinâmica psíquica. E para a gente entender, a partir de uma faceta de totalidade, há na imagem divina a presença do espiritual, mas também do que é sexual. Isso fica muito evidente em matrizes orientais, como, por exemplo, no hinduísmo. Você vai ter imagéticas ligadas à sexualidade mais diretamente. Nas divindades greco-romanas, você vai encontrar isso. O cristianismo produziu uma relação extremamente negativa em relação à sexualidade. Obviamente vão ter casos que vão destoar, pessoas que vão produzir dentro do cristianismo uma outra disposição psíquica, mas na história do cristianismo a gente vê esse desenvolvimento de deformação em relação aos aspectos sexuais, né? Com um controle que envolve até essa cultura extrema que distorce o animal. Aqui eu não estou querendo condenar o cristianismo ou os cristãos, tá, gente? É um problema espiritual histórico. E cada pessoa tem que se ater com esse problema. É realmente assim, você encontra na clínica, tem muitos pacientes que vieram de um lugar cristão, que tive pacientes evangélicos, por exemplo, que uma grande questão era como englobar os aspectos sexuais de uma forma adequada, não permitir que esse animal adoeça dentro de si. Porque esse adoecimento gera neurose, gera conflito, gera problema. A gente vê muito problema em relação a esse movimento dissociativo, né? Davi, você fica à vontade para poder falar sem filtros, assim, sabe? Porque aqui na nosso cantinho aqui é o espaço seguro, assim. Ah, não, tranquilo. Não, é que eu sempre gosto de fazer ressalvas nesse sentido. Eu acabo Você vai falar da sua pesquisa também, quando estiver faltando 5 minutos, assim, para você dar um background pessoal. Não, mas eu gosto sempre de reforçar isso, porque eu estudo muito cristianismo, estudo misticismo cristão, e aí eu vejo muitas fontes muito interessantes para trabalhar essa questão da sexualidade, né? Tem uma autora que eu gosto muito, que é a Hildegard de Bingen, que é uma santa alemã do século XI. Pouco se sabe, mas a primeira descrição de um orgasmo feminino está na obra dela. Uma obra dela no século XI, de uma santa alemã, né? E tem um esquema interessante do universo que ela faz, que é um ovo, mas se aproxima muito de uma disposição vúlvica. Então é interessante, você vai ter em algumas figuras dentro do cristianismo disposições outras em relação à sexualidade, que são pouco debatidas ou são muito invisibilizadas, né? Um exemplo interessante é a Santa Teresa d'Ávila, nas experiências de voo de espírito, como ela chamava, né? Que se aproximavam de vivências orgásticas mesmo, assim. A imagem do orgasmo vai aparecer na obra da Santa Teresa d'Ávila muitas vezes. Então, são figuras que são bem interessantes para a gente pensar, dentro do cristianismo, tentativas de uma modificação da imagem divina, né? Que eu acho que são esses momentos aí que revelam a face sombria de Deus, que a gente tem dificuldade de lidar. A sexualidade, se ela fosse vista como algo divino, talvez teria menos, não estou dizendo que não vai ter problemas, mas os nossos problemas seriam muito diminuídos. Se isso fosse algo que tem uma dignidade, um lugar. Sexualidade, que eu disse que o problema da sexualidade é dar ao instinto o seu lugar apropriado. Quando ele fala do lugar apropriado, na nossa cultura, é valorizar isso, já que isso é desvalorizado. Então, são ideias aí interessantes que a gente vai encontrar na obra do Jung em relação à sexualidade, né? E aí tem essa ideia aqui que eu trouxe da outra citação que o Jung fala desse conflito, que o Jung fala, e é por isso que o ponto de vista espiritual nela, na sexualidade, vê seu principal adversário. O espírito antevê na sexualidade uma contraparte de natureza igual e até análoga a ele. Esse conflito entre a Hilda Furacão e o Malthus, né, em Hilda Furacão, é muito sobre essa disposição aqui entre espírito e sexualidade que se veem como contraparte uma da outra, né. Então, o ponto de vista junguiano vai trazer muito essa ideia, né. Aí eu vou falar rapidamente, gente, só de uns pontos clínicos que eu acho interessante como desafios que a gente encontra na clínica em relação à sexualidade, né, que o primeiro é de como lidar com a sexualidade como um lugar de tabu e que envolve a manifestação dos complexos sexuais ligados à vergonha. Existe um filtro inicial em relação à sexualidade que a gente encontra na clínica, em muitos casos, não vou dizer que são todos, né?
mas em muitos é que é a vergonha de falar dessas queixas. Muitas pessoas, não vou dizer todas, mas por uma disposição cultural, muitas pessoas têm uma dificuldade maior em trazer, em falar sobre. E uma forma de lidar com isso é a gente poder transmitir a abertura da gente em discutir o que quer que a pessoa queira trazer naquele lugar sem julgamentos, né? E isso, gente, é uma coisa que a gente pode até falar na primeira sessão, mas o falar não é suficiente. Tem algo no gesto do analista que aponta para a pessoa: estou aberto aqui a você falar do que quiser. Isso vai permitir, nesses casos em que tem uma resistência inicial, uma vergonha, isso vai permitir que se quebre um pouco essa dificuldade de falar e que a pessoa possa se manifestar aquilo. E como é que se chega a essa postura receptiva? A gente tem que ter uma compreensão da nossa equação pessoal, da nossa individualidade, de como a gente recebe e escuta essas coisas. E isso depende, gente, da gente fazer os nossos processos terapêuticos, a gente fazer a nossa psicoterapia, a nossa análise, porque a gente tem que entender o que é questão em nós, para que isso não vire uma questão no outro. Porque a gente vai encontrar muito analista, muito psicólogo, psicoterapeuta, que tem questões, não cuida delas, e aquilo vira um problema no processo do outro. Por isso que o Jung vai ser a pessoa que traz inicialmente a ideia de que o analista tem que fazer análise. O Jung vai ser o primeiro na psicanálise que vai trazer inicialmente essa coisa. Gente, isso deveria ser um pré-requisito para ser analista, né? Ele traz isso na psicanálise, traz para a psicologia junguiana, a gente pode ver isso na psicologia no geral, né? Porque a gente tem que ter uma compreensão desses aspectos, e, gente, não se trata de você se resolver, não. Enfim, se resolver são na morte, né, que a gente se resolve. Se resolver, não, a gente ter consciência dos nossos limites, do que é questão pra gente, porque quando a gente tem essa consciência, mesmo que a gente não consiga, entre aspas, consertar aquilo que está desregulado em nós, a gente escuta alguém e fala: isso aqui toca numa coisa que está desregulada em mim. E você já diminui bastante o risco de você projetar no outro e falar e intervir de uma forma que restringe o outro. E isso é possível a partir desse lugar da gente ter uma disposição em relação ao nosso próprio inconsciente, na análise, para que a gente possa ter um cuidado com a nossa sombra, para ela não entrar na clínica e ficar como um problema, né, dentro do processo analítico. Tem algo também interessante que eu acho que é importante apontar, que, você encontra uma queixa de ordem sexual, uma coisa que toca num tema tabu, você encontra muitas vezes questões que a pessoa traz que são espinhosas para ela, você não tem uma resposta para aquela pessoa. O que é que você faz, né? Isso é um grande problema para a gente na psicologia, porque a gente tem, principalmente quando a pessoa é psicólogo recém-formado, o psicoterapeuta recente, existe uma fome de cuidar da pessoa, de tratar o outro. O Freud chamava isso de furor-curantes, o Jung chega a chamar de complexo de curandeiro, que é um problema de que a gente quer consertar a pessoa, a gente quer cuidar da pessoa, a gente quer curar ela, e a gente não questiona muitas vezes o quanto o nosso desejo de curar o outro, na verdade, é um abuso de poder. Você está querendo curar o outro em base do quê? Isso está baseado no quê? O que é que você chama de cuidar da outra pessoa? Qual o critério? E esses critérios, gente, muitas vezes são critérios inconscientes. E aí, cuidar de alguém para um psicólogo pode ser abrir a Bíblia e falar que a pessoa tem que ir para Cristo. Aquela pessoa cometendo um crime, assim, uma barbaridade, por um desejo de poder que na cabeça dela está relacionado a curar o outro. Isso é um exemplo meio extremo, mas que a gente vai encontrar em todo mundo. Não no sentido da gente querer converter o outro para as nossas crenças, mas porque a gente tem que questionar o que é que a gente tem como valor curativo. E como é que se faz isso? Como é que se protege desse risco, Davi? Porque a gente sempre vai estar encapsulado em nós mesmos, escutando o inconsciente. A gente escuta o inconsciente para não abusar do poder. Por isso que a gente gosta, em Jungianos, a gente gosta muito de sonhos. Porque os sonhos são formas objetivas. O sonho não mente. A interpretação pode ser algo fraco em alguns contextos. Alguma pessoa pode fazer uma interpretação fraca.
Muito porque o analista não tem uma competência com isso, ou o paciente não tem uma disposição e abertura diante de um sonho, mas uma coisa é certa, o sonho em si ele não mente. O sonho não está sob seu controle. O paciente não criou o sonho, algo foi criado dentro dele. E para o Jung, esse algo criado dentro dessa pessoa é uma mensagem da natureza para ela. E que precisa ser decodificada para entender o sentido, né? E isso é um critério objetivo para a gente entender o que aquela pessoa precisa fazer naquele momento, né? Tem um outro ponto que é importante aqui sobre esses desafios clínicos, que é a questão da transferência erótica, que é um outro grande engodo, que é quando um paciente apresenta conteúdos e disposições de interesse sexual em relação ao analista, fantasias, que você vai encontrar na clínica isso, e é um grande desafio porque a gente entende a transferência erótica como uma pessoa fugindo do simbólico. Ela quer concretizar aquilo que de forma simbólica está dizendo respeito ao aprofundamento da relação entre analista e analisando. Se você se apaixona pelo analista, ela está apaixonada pela essa figura que compreende, que escuta, e isso causa um problema que você concretiza uma coisa que deveria ser trabalhada no campo simbólico, né? E para a gente é um desafio, porque fica a pergunta, né? Como e quando suportar? Porque há transferências e transferências, né? Se a pessoa está, a partir disso, causando violências ao psicólogo, aí você questiona se precisa ser sustentado. Mas se a pessoa traz como um desejo que ela não tem controle, que ela fica em dilema sobre, precisa falar com o psicólogo sobre, às vezes o nosso caminho é suportar aquilo, por mais desconfortável que seja. Mas, gente, como eu disse, só sexual ou de amizade também? Oi? Só sexual ou de amizade também? Não, amizade também, mas eu tô trazendo o campo sexual na transferência erótica, mas tem a disposição entendi. também à amizade. É que eu acho que a disposição para a amizade não é uma fuga para o concreto necessariamente. Porque na transferência erótica, a pessoa vai direto para o instinto sexual. Ela não elabora a partir do ponto de vista espiritual, muitas vezes. E, na verdade, às vezes, a transferência erótica é uma forma da pessoa elaborar a relação também. Se ficar se questionando o que nele, o que nela me atrai, por que eu estou sentindo isso? Às vezes isso movimenta coisas para o autoconhecimento mesmo. Mas a amizade, sim, é uma forma também de estreitar, que não vai necessariamente para esse lugar mais do instinto sexual, né? Vai dar a noção da parceria, né? Mas é um bom ponto também a amizade aí. Gente, eu ia falar só alguns exemplos, bem rapidamente, né? Eu trouxe para finalizar umas vinhetas clínicas, né? Mas antes disso, eu acho que um exemplo interessante também dessas questões de dinâmicas sexuais é um livro de 66 e um filme de 76, né? O livro do Jorge Amado, que é o Dona Flor e seus dois mares. Esse filme é maravilhoso, aliás, de 76, que eu acho interessante que o Jorge Amado até vai abrir o quinto capítulo falando assim, da terrível batalha entre o espírito e a matéria, com acontecimentos singulares e pasmosas circunstâncias, possíveis de ocorrer somente na cidade da Bahia, e acredite na narrativa quem quiser. Essa obra é interessante porque a gente vai ver uma manifestação dessa cisão entre o aspecto espiritual e sexual mesmo. Essa personagem, a Dona Flor, que está entre a representação erótica, sexual, instintiva, que é o Vandinho, é Vandinho o nome dele, e o que morre, aliás, de forma assim abrupta, e ela arrumou um novo esposo, né? E esse esposo não é bom de cama, mas é um fofo. Enquanto que o Vandinho era um canalha, mas transava muito bem. E aí o Vandinho volta como espírito e ela tem que unir essas duas coisas, que é essa relação entre o aspecto mais elevado do amor e o aspecto mais rasteiro mesmo, que é da sexualidade. Acho uma obra bem interessante para falar desse conflito aí entre os opostos. E aí eu trouxe bem rapidamente, gente, umas vinhetas clínicas, só para a gente comentar, sobre... Eu estou trazendo alguns casos da minha clínica que eu acho que mostram como a sexualidade pode aparecer como símbolo, conjugando aspectos gerais do psiquismo.
O primeiro é um caso de uma paciente que tem uma série de sonhos incestuosos, uma série extensa de sonhos desse tipo. A paciente não tem uma atração consciente pelos pais. Nos sonhos é o pai e a mãe, que aparecem em várias cenas em que a paciente está na cama com o pai e a mãe. Não há um histórico, por exemplo, de abuso sexual aqui, é só uma imagem que fica constantemente se apresentando ao psiquismo. E no caso, a gente foi elaborando e percebendo que essa imagem diz respeito à conexão da paciente com tendências, comportamentos e atitudes do pai e da mãe. A aproximação sexual da imagem do pai e da mãe nos sonhos diz respeito a uma ligação com aspectos que estão relacionados às imagens de pai e mãe. Então, ela tem um pai com determinada disposição e uma mãe com uma disposição oposta. Da forma que ela se conecta nos sonhos com a figura do pai e da mãe, isso acompanha os movimentos da vida dela em relação a essas imagens, a disposição que ela tem em relação a essas imagens. Não vou entrar em detalhes, como eu falei, são vinhetas clínicas, só para falar que uma imagem sexual aparece e diz respeito a um problema maior, que não necessariamente é do campo sexual. Eu lembro de um outro caso que aparece também a imagem simbólica do incesto, que é um caso de um paciente que tem uma dificuldade muito grande em fazer sexo, e ele começa a ter um fascínio por pornografia de conotação incestuosa, com histórias, com roteiro incestuoso. Isso causa um incômodo enorme para esse paciente, e é interessante porque no decorrer do processo da análise, ele foi entrando em contato real com o mundo. Ele foi transando com pessoas, para além do campo virtual disso, até que a Estela falou, né, de ficar na imagem só, né? Ele concretiza, ele permite dar espaço a um animal doente e essas imagens regressivas vão mudando. E esse fascínio por essa pornografia some. Isso aparece como um desenvolvimento que essa imagem do incesto, para o Jung, ela está relacionada à imagem do nosso fechamento no núcleo interno. A gente está fechado na nossa família. A gente não está aberto ao mundo. Então, o abrir-se ao mundo vai acompanhar de forma simbólica as dinâmicas dessas imagens em sonhos e na fantasia. São só 2 casos que eu trouxe rapidamente para comentar essa dinâmica, né? Mas a gente vai encontrar também um outro caso que eu achei interessante, que é de um paciente meu que envolve essa ideia do tabu, que ele tem 2... Vou falar só rapidamente, gente. Tem problema passar só uns minutinhos, Estela? Não, na verdade a pessoa fica à vontade, entendeu? Eu falo por vocês mesmo, que são os palestrantes, de tipo assim, para vocês quiserem encerrar, entendeu? Tá. Mas não tem importância passar, não. Ótimo, então. Tá, a Larissa pode A fazer Larissa tudo. passa o dia. Eu devo ficar só uns 10 minutos mais, assim. Mas esse segundo caso que eu trouxe é de um paciente cristão, aliás, que tem um conflito com a sexualidade dele. Um outro caso também de uma relação que ele considera que tinha realmente uma matriz meio problemática em relação ao consumo de pornografia, que é uma coisa que a gente encontra muito na clínica. Acho que envolve a virtualização do mundo que a gente está vivendo, a arquitetura dos algoritmos das redes sociais captura a atenção de tal forma que mantém muitas vezes as pessoas aprisionadas nessas relações virtualizadas. E eu encontrei já em muitos casos que envolvem um sofrimento em relação ao consumo de pornografia, principalmente em homens, né, em grande parte de homens, um desligamento do mundo que acompanha isso. E um desligamento desse lugar erótico criativo, porque a pornografia está relacionada ao lugar imagético, fixo. Não estou dizendo que a pornografia por si só seja um problema, mas é que nem a discussão sobre drogas. A gente fala que o problema não é a droga, o problema é a relação do sujeito com a droga. E na perspectiva de redução de danos, a gente trabalha assim, né? E nesse sentido, a gente trabalha também com a ideia do consumo de pornografia, porque muitas pessoas vão trazendo um lugar de sofrimento, de distanciamento da vida, né? Como é esse caso que eu falei anterior do rapaz que consumia pornografia de viés incestuoso, né? Nesse caso, esse paciente, é interessante que nesse caso dele aparece a ideia do tabu em relação à sexualidade como um segredo guardado, que ele vai revelar no final da análise. Foi uma análise que durou menos tempo, durou uns
5 meses só, foi um processo curto, que ele saiu logo depois, mas foi muito significativo o momento que ele sai. Ele tem 2 sonhos que marcam o começo e o final da análise. Mas no início da análise ele tem um sonho que, em determinado ponto do sonho, ele para numa casa antiga, que era um labirinto. Ele entra num quarto e vê um pitbull furioso, que é como uma espécie de vigia nesse lugar. Aparece essa imagem, a gente conversa sobre essa imagem, ele não consegue associar coisas a essa imagem. Fica uma coisa misteriosa. Meses depois, ele tem um outro sonho, em que ele é levado a uma sala, que é um banheiro antigo de ladrilhos, que nem da casa onde ele morava. Ele fala, cheio de cachorros famintos que iriam me comer. Porém, consigo acalmar os cachorros e ficava tudo bem. Nesse sonho, eu achei muito curioso o fato dos cachorros numa sala retornarem. E aí, para o Jung, se o símbolo se repete, ele quer comunicar uma coisa com ênfase. E aí eu fiquei, o que pode ser isso? Aí eu fui mais incisivo em perguntar mais, explorar mais detalhes dessa imagem, e chega, pela associação do paciente, a ideia de um segredo que é mantido, que ele associa direto com o Cérbero, que é essa imagem simbólica do cachorro de 3 cabeças que guarda o submundo, o Hades, né? Mas ele lembra da imagem do Cérbero no Harry Potter, a Câmara Secreta. E aí ele fica com a ideia de que é um cachorro que guarda uma coisa secreta. E aí isso vem porque a gente conversa sobre os cachorros aparecerem como muitas vezes representações do instinto. E ele fica, o que é esse segredo relacionado ao instinto? E aí ele traz uma história que me parece uma história fundante da neurose dele, sobre um momento em que ele tem, aos 16 anos, uma ereção espontânea, num contexto que deixa ele muito envergonhado. Ele mantém isso em segredo. E é interessante porque ele vem de um lar, de uma configuração cristã, evangélica, esse paciente e tal. E quando ele vê que o analista, eu, não achava que aquilo era um grande crime, aquilo traz um outro processo de suavização. Ele revela um segredo muito doloroso, que é simbolizado nesse cachorro faminto, mas que, se você perceber, ó, no início, no primeiro sonho da análise, o pitbull é furioso. No último, são cachorros que ele consegue acalmar. O processo analítico permite que ele diferencie os processos instintivos. Isso permite a ele revelar o segredo que ele não contou para ninguém, para o analista, e a reação humana do analista em dizer, olha, acontece, estava fora do seu controle, que bom que você achou que aquilo é um problema, porque realmente, se não fosse no seu controle nesse sentido, é um grande problema, o contexto em que aconteceu, e isso modifica a atitude dele, ele sai da análise depois, mas por outros motivos, questões financeiras, mas é interessante que ele sai nesse ponto, em relação a um tipo de modificação em algum grau da questão do segredo em relação à sexualidade. Lembro de um outro caso que não está ligado a esse aspecto específico, mas de um caso que também termina, a pessoa sai da análise depois de revelar um segredo, que é uma mulher que teve alguns abortos, fez alguns abortos e manteve em segredo de várias pessoas, e ela fala só no final da análise comigo, uma mulher mais velha, assim, de 60 anos, com valores muito conservadores, e ela tem que revelar no final, ela revela que ela fez alguns abortos, algo que para os valores dela não seria uma hipocrisia da parte dela, né? E é também uma dinâmica em que um segredo é revelado e isso encaminha um certo final de análise, né? Mas nesse caso é interessante você ver a imagem do cachorro aqui como o protetor de um segredo de ordem sexual, né? Tem um outro caso que eu acho esse caso muito emblemático, não é meu, é de uma supervisionanda, mas eu conversei com ela, disse, estava querendo falar desse caso seu, porque eu acho que ele tem uns detalhes bem espinhosos, que seria interessante para a gente conseguir discutir na palestra, né? E aí ela concordou, disse, pode levar sim, Davi. Ela vai até ver a palestra também, a gravação. Ela era uma paciente dela que tem um histórico, assim, horrível da infância, relacionado a abusos sexuais constantes por parte do pai, de outras pessoas da família. Ela acaba se tornando uma profissional do sexo, e tem essa paciente é uma mulher trans, aliás, e tem esse marco que também coincide com a ideia de contar um segredo aqui, relacionado à sexualidade,
que é aos 13, 14 anos, ela começou a fazer práticas de zoofilia. E você percebe que isso é uma concretização que ela faz do aspecto simbólico de ser abusada. Ela vai lá e abusa aquilo que é uma das coisas que ela mais amava, que era o cachorro dela. E aí acontece esse ato em que ela faz o ato de necrofilia e o cachorro morre depois disso. Ele tem uma hemorragia interna e morre. E isso persegue ela o resto da vida dela. E ela fala muitas vezes, enfaticamente, para a analista: eu não sinto desejo por animais, eu não sei o que eu tinha na cabeça quando eu fiz aquilo. Isso aqui abre uma janela para as discussões sobre a questão do abuso sexual e das consequências que isso tem, principalmente no psiquismo infantil e adolescente. Uma criança que não tem uma configuração psíquica para lidar com um evento desse, da sexualidade dessa forma, né? E que é exposto a isso muito cedo e passa de forma concreta a um ato que demarca de forma simbólica, mas a partir de um viés concreto, o próprio abuso que ela sofreu. E aí é uma coisa que ela fica elaborando. Ela fala até de um sonho que a paciente tinha trazido há pouco tempo, que ela sonhava que ela não sabia no que penetrava, mas era um animal e ela não conseguia ver. Essa imagem de estar penetrando esse animal abusado, persegue a paciente, por quê? Porque a própria animalidade dela foi abusada. E isso traz um último ponto, um último exemplo só que eu queria comentar aqui, que se conecta diretamente com esse exemplo, que é o caso da Adelina Gomes, que foi uma cliente da Nise da Silveira, ela aqui na direita, né, recebendo as flores, e ela tem um marco na vida dela, é o dia em que ela sufocou a própria gata. Ela matou a gata asfixiada, primeiro surto que ela teve, né, uma cliente esquizofrênica, teve esse diagnóstico, né, e a Anise vai comentar sobre como a Adelina Gomes teve a sexualidade muito reprimida pela mãe. E ela faz justamente aquilo de concretizar no animal o ato simbólico que foi feito nela. A feminilidade instintiva dela em relação à disposição sexual é sufocada pela mãe. Ela, no surto, vai lá e sufoca a gata que ela tanto amava. Faz pensar, tipo assim, até tipo que o animal, ela tinha afeto ao animal e ela achava que, né, a figura da mãe ou da família, no outro caso também, era uma figura de afeto, apesar de não ser necessariamente, mas, assim, né, tem alguma coisa a ver com isso, não tem? Tá ligado ao afetivo, sim, a disposição afetiva, tanto é que no caso dessa supervisionanda, da paciente supervisionanda, também é um cachorro que ela tinha muito apreço, né, eram os companheiros, né, é bem triste esses dois casos e fala sobre essa dinâmica é significativo que seja um animal que esteja em jogo na dinâmica sexual aqui, como essa imagem simbólica do animal como instinto, né. É interessante esse caso da Adelina Gomes, porque a primeira coisa que ela desenha, anos depois de ter sufocado o gato, foi essa gata. É uma gata, né? E aí a Anise demarca como essa gata tem os peitos grandes, assim, essa ideia de fertilidade, relacionada justamente a esse aspecto corporal. E a primeira coisa que a Adelina pinta, e isso sem a Anise saber na época que ela tinha sufocado a gata dela. Ela descobre depois, vai investigar o caso. E tem várias séries muito bonitas da Adelina Gomes em que a mulher se funde com a gata se funde com o vegetal. É um caso bem interessante para falar dessa dinâmica da sexualidade. Mas é isso, gente. É basicamente isso que eu quis trazer aqui para a gente discutir. Como eu falei, é uma coisa muito elementar, assim, mais geral. Tem muitos buracos de coelho nesse assunto todo. Mas é para a gente ver como a sexualidade pode ser trabalhada a partir do ponto simbólico na perspectiva junguiana, né? Falaram aqui, Lucas Barros, ela poderia apenas estar repetindo de forma inconsciente o que ela julga como o que afeta a necessidade da violência dentro dela. Perfeito, Lucas. Tem muito a ver mesmo. A Anise até chama de uma passagem ao ato, de uma dinâmica afetiva simbólica. Eu tô adorando, assim, quando já veio outras meninas da Jung aqui também, sabe? Eu acho que tem super a ver com psicologia de gênero, né? Que é essa proposta da gente poder estudar várias áreas que a gente não tem contato. E, nossa, eu amei mesmo, de novo, mais uma vez te assistindo. Eu sou a maior fã aqui. Sou Obrigado. fã lá no doutorado.
As palestras de doutorado, vou continuar acompanhando lá. Davi vai falar, vou lá ver, então. Vamos ver o que ele vai inventar agora, né? Que é tudo muito criativo, né? Eu acho que você fala muito bem, eu gosto muito das suas dinâmicas, das coisas que você traz. Muito obrigada por ter, né, compartilhado seu conhecimento com a gente. Espero que a gente faça outras parcerias aí no Psicologia e Gênero até o fim dele, que vai ser o fim do meu doutorado. Show, é só me chamar. Obrigado. Eu que agradeço pelo convite. Eu sempre gosto de poder compartilhar, né? Esse conhecimento. O conhecimento tem que andar por aí, né? Pode ficar parado. Isso aí. O arquétipo do sábio, eu tô brincando, brincadeira. O arquétipo do estudante. Eu sei. O arquétipo do estudante. É o arquétipo do estudante mesmo. Constante. É isso, então. É isso, gente. Eu vou terminar a gravação aqui e assim que ela estiver pronta, eu mando para todo mundo.